Eu queria fazer esse vídeo em pé, gente, mas por questões de técnica não vai ser possível. Eu acho que esse é um assunto que a gente tem que ter tete a tete, olho no olho. Tá bom, olho no olho não vai rolar. Mas eu acho que é uma questão de... sabe? Gente, eu não sei nem como começar esse vídeo. Porém, não dá pra voltar pro canal sem antes falar sobre esse assunto que é política. Senta aí, gente. É rapidinho. Vamos nessa. Eu sou a Erika Ribeiro, esse é o Vai Trazendo e eu voltei porque a gente tá precisando encrespar um pouco isso aqui. Muita gente, quando ouve já falar sobre política, já fica um pouco assustado, chateado, entendeu? Fica meio eufórico, assim, não, política não, querido, não vou falar sobre isso. É chato, um assunto muito chato, mas é um assunto necessário. Eu vou repetir aqui isso várias vezes, para que você permaneça assistindo esse vídeo. Inclusive, eu vou fazer a blogueirinha que apela. Depois dessas eleições eu mudei completamente. Por quê? Quero o seu like, quero o seu share, quero a sua subscribe, quero sim que você ative aí o sininho de notificações, não sei como se diz sininho em inglês. Enfim, quero que vocês curtam, acompanhem e compartilhem todos os conteúdos que eu postar aqui. E eu quero que vocês estejam aqui para que a gente consiga conversar e dialogar. Depois dessas eleições, eu percebi o quão necessário é a gente se articular, é a gente crescer cada vez mais, para que a gente tenha voz ativa, para que a gente tenha poder de influência, porque o que mais aconteceu nesses últimos tempos de eleição, de processo de decisão, foi a constatação de que a internet ela está diretamente ligada às nossas decisões sociais, políticas e de vida. Eu percebi que tem muita gente que ficou sem informação durante esse processo eleitoral. Muita gente que é apático à política. Eu vou dizer, gente, a política ela tá em todos os lugares. Não se engane. A política tá no nosso convívio social. Sempre que houver alguém decidindo sobre os interesses dos cidadãos ou de um grupo específico, é política, gente. Inclusive nas nossas casas. Quando você tá querendo sair pra baladinha depois das 10 e voltar depois das 6. E o papai diz, não, dentro da minha casa não. E aí você fica chateado. Por quê? Porque existem regras. Regras de convívio. A falta de informação e muitas vezes a ignorância de algumas pessoas fizeram com que a gente não tivesse a informação a tempo de decidir pelos nossos candidatos. Política, pra mim, não é sobre um partido ou um candidato. Política, pra mim, é sobre existência. Política, pra mim, é sobre participação. Política, pra mim, é sobre direitos. Política, pra mim, é nos manter ativo, com voz ativa e cobrando pela nossa participação, pelos nossos direitos e principalmente para garantir os direitos que a gente já conquistou até aqui. Eu sempre quis participar da política como eleitora, como cidadã, exigindo os meus direitos, exercendo o meu direito de escolha, de avaliar determinado candidato ou candidata que melhor iria, de alguma forma, representar os meus direitos e o maior número de pessoas possível. Isso desde que eu era pequena, desde que eu saía bem cedinho de manhã com o painho, com a maninha, e a gente ia votar, quer dizer, eles iam votar, e eu vi aquilo como um ato muito importante, e eu fui acreditando nisso durante um tempo. Só que, né, tempo vai, tempo vem, a gente vai crescendo e vai vendo como a política, esse ambiente político, com essas raposas, com essa corrupção latente, e aí a gente percebe que a política é suja, a política fede e respinga sempre nos menos favorecidos. Com 17 anos, no auge do meu completo repúdio à política, eu entrei no teatro e um dos textos que eu li, na verdade foi um trecho que eu li e que me fez repensar o meu posicionamento com relação à política, mas eu queria realmente entender esses mecanismos que nos coloca de certa forma como minorias. E só entender da política que talvez eu pudesse entender isso e lutar contra isso. E aí eu li um trecho de um texto chamado O Analfabeto Político, de Bertold Brecht. O analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que de sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Mudei meu pensamento porque mudar, tudo bem, mudar. E se for para melhor, melhor ainda. Porque eu percebi que me abstendo da política, de falar sobre política e de entender a política, eu estava sendo ignorante. E eu não tô falando isso para te ofender,
caso você tenha votado nulo, branco, justificado ou pagado os 13,50. A sociedade ensina a gente sempre a recuar, tirar o corpo fora. Mas não dá pra fazer isso sempre. As nossas decisões, os nossos atos, tudo isso legitima as opressões que nos tiram os direitos, principalmente de existir. Quando esses direitos, é que a coisa tá muito, muito, muito feia. Quando um candidato é eleito presidente de uma nação, tendo um histórico de agressões, de ódio alarmante. Mas tudo bem, porém, ele existe e ele é um perigo bem iminente. E vai levar um tempo ainda pra gente se recuperar desse baque todo, porque ele realmente mexeu com todas as nossas estruturas. Essas eleições mostrou um nível de propagação de ódio imenso. E o pior de tudo isso é que eles não tiveram o menor medo, a menor vergonha de demonstrar esse tipo de preconceito, porque candidatos como esse senhor que está ocupando essa cadeira agora, ele legitima isso, ele fortalece esse ódio. E as redes sociais contribuíram muito para que as notícias falsas chegassem até essas pessoas que estão carentes de informação. Nesse processo, a gente acabou trocando certo pelo duvidoso, gente. Mas eu sugiro que a gente mude as nossas táticas de não fugir, não se amedrontar, de confrontar, de resistir, cobrar a permanência dos direitos que conquistamos, de nos unir, ficar atento, porque o que eles fazem é exatamente isso. No momento que a gente vira pro lado, eles vêm atrás e aí eles tacam fogo no parquinho. Aí, meu amor, para apagar esse fogo, pode vir todos os caminhões-pipas do mundo. Não apaga. Não se apaga fogo que se alastra. Eu não desejo que ele não faça um bom governo. Eu só desejo que ele não faça um péssimo governo. Ah, mas, poxa, vamos dar uma oportunidade para algo novo. Oi? Novo? 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 O que é novo? Político que se manteve durante 28 anos, sentado numa cadeira, recebendo mensalmente, que a gente não vai ganhar em 10 anos, que não trouxe uma proposta que beneficiasse a toda uma população. Novo? Ah, mas aí vocês preferem o quê? Um político bandido, um presidente bandido, como Lula, ou um político que vai transformar? Vai transformar o quê? Isso aqui numa zona de guerra? Como disse a Sueli Carneiro, entre direita e esquerda eu continuo sendo preta. Mas eu reconheço que o Lula, enquanto governante, ele trouxe propostas, ele trouxe projetos que afirmaram, legitimaram a nossa existência. Contribuíram para que a gente conseguisse entrar no mercado de trabalho de forma evolutiva. Contribuiu para que a gente construísse uma autoestima para acreditar na nossa capacidade. Isso é muito favorável. Eu não vou fingir que eu não enxergo isso. Já foi extinta a pasta do Ministério do Trabalho, agrupada a pasta dos Direitos Humanos, ameaçaram tirar os direitos da comunidade LGBT, porém a gente precisa acreditar que a nossa cobrança vai validar alguma coisa. A gente não pode fugir de cobrar, a gente não pode deixar de ser oposição. E ser oposição não é ser contra, é ser a favor dos seus direitos. Ser oposição é cobrar pelos seus direitos. Mano Brown falou uma coisa muito importante, a base, a periferia, a comunidade, a galera que não tem acesso a recursos como educação, como saúde, como moradia, essa galera, o povão. É preciso voltar para esses espaços para tentar entender por que eles se sentem tão rejeitados, por que a gente está nesse lugar de rejeição. E é importante porque eu vejo pela minha família, eu vejo pelos meus sobrinhos que estão crescendo, como eles são carentes de informação, de crença, de acreditar que eles podem transformar o mundo. Eu digo a gente porque eu, enquanto artista, enquanto influenciadora, porque influenciar qualquer um pode, enquanto comunicadora, eu sinto essa necessidade de estar nesses espaços e conversar com essa galera, que é a minha galera. Porque todo domingo eu volto para a periferia, todo domingo eu tô lá visitando a minha família. Eu só me afastei da minha família justamente porque a periferia tem um lugar de descrença, de não acreditar em si, de não acreditar que tem direitos, que aquilo me machucava, me feria. E eu não queria mais ouvir nem ver aquilo. Então eu saí de lá para começar a acreditar mais em mim. Porque enquanto o Brasil for o 5º país no ranking mundial de feminicídio, a gente precisa continuar falando.
Enquanto os indígenas não tiverem os direitos, as demarcações, as suas terras, vão continuar falando. Enquanto a comunidade LGBT continuar sofrendo agressões, terem suas vidas tiradas por ódio, por puro ódio e por uma falta de aceitação e de respeito, vão continuar falando. Enquanto jovens negros continuarem morrendo a cada 23 minutos, vão continuar falando. Ou seja, precisamos combater o ódio. Tudo bem, já votou, já elegeu, ele já tá lá, já tá no poder, só que a gente precisa controlar esse poder. A gente precisa fazer com que ele não abuse desse poder que ele teve. Enfim, é isso. Beijos e vai trazendo. Não dá nem pra fazer o tico-tico-tico-tico-tico, você é até sem graça. Mas no próximo melhora, tá, gente? É isso. Paz.